tudo bem? Estou aqui com a minha camisa do Brasil, começando aí mais um dia. Não sei se você vai ver esse vídeo no início do dia, no meio ou no final do dia ou à noite, mas de qualquer forma eu deixo um forte abraço para você, ok? A cada dia vemos aí a abertura de mais uma trincheira, né, religiosa, mais uma religião sendo criada para poder arregimentar pessoas ali, com o objetivo de arregimentar o máximo de pessoas para si. E essas religiões, elas são inauguradas, né, alegando que vão pregar o Evangelho de Jesus, pregando que vão pregar a palavra de Deus para as pessoas, alegando que vão ganhar almas para o reino dos céus. Mas quando se vê ali o que está sendo pregado ali, o que está sendo ensinado, a gente não encontra o Jesus da Bíblia nessas religiões. Ele é proibido de entrar lá, né? Não se pode ensinar lá o que ele, na verdade, ensinou para as pessoas. Proibido ensinar lá o que ele ensinou lá. No entanto, fundam-se essas religiões, essas trincheiras religiosas, baseada, né, alicerçada no nome dele, não nele, no nome dele, porque eu vou citar aqui para você alguns casos. Por exemplo, né, é proibido você chegar lá e dizer que Jesus prometeu voltar para aquela geração de judeu. Ele prometeu voltar naquele período. É proibido você ensinar isso. Você tem que ensinar que Jesus prometeu voltar um dia, né, um dia qualquer. Jamais que ele prometeu voltar para aquela geração ou naquela geração, como está escrito lá em Mateus 10, 23 e outras passagens que eu já citei por aqui. Vou deixar Mateus 10, 23 aqui para você, ok? É proibido, né, dizer lá, ensinar lá que ele mandou dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É proibido, você não pode ensinar isso lá. Você está proibido, ok? De ensinar isso nesses lugares aí. Você tem que dar o que é de César para Deus, ok? O que é de César você tem que dar para Deus, não pode dar para César. Bacana? Ok? Você não pode ensinar lá, de maneira nenhuma, que Jesus prometeu que todas as coisas, né, concernente ao tempo do fim, aconteceria naquela geração. Você não pode ensinar lá o que está escrito em Mateus 24, Lucas 21, você não pode ensinar, né? O que os apóstolos ensinaram também, Paulo ensinou, Pedro ensinou, você não pode ensinar. Você não pode ensinar que o anticristo estava vivo naqueles dias, como disse Paulo, tá? Que ele estava só esperando a retirada daquele que o detinha. Era um político, ele esperava só a retirada daquele que o detinha. Você não pode ensinar isso, ok? Você tem que ensinar que o anticristo está por vir. Bacana? Então, você não pode ensinar de maneira nenhuma. Eles dizem que o verbo se fez carne, o verbo era Deus e ele habitou entre nós, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Só que você não pode ensinar isso lá. Por quê? Porque esse verbo que era Deus, que habitou entre nós, ele não exigiu 10% do salário de ninguém. Ele não exigiu dízimo de ninguém. Inclusive ele disse para as pessoas ir e ensinar, né, o Evangelho, ou ensinar levar aquele ensinamento que ele estava passando de graça. Você não pode ensinar isso, que ele falou para as pessoas levar o ensinamento de graça. Ou seja, o próprio Deus andou aqui, não pediu dízimo, e as pessoas que estão aí estão pedindo dízimo para ele, para Deus. Ora, se ele em pessoa não pediu, como que esse dízimo vai chegar até ele? Como que esses valores vão... Sinceramente eu não entendo, né? Se o Deus andou entre nós, não pediu dízimo, e as pessoas que estão aí estão pedindo, eu não consigo entender. Então presta bastante atenção. Você não pode ensinar que ele falou que ia voltar naquela geração, para aqueles discípulos. Você não pode ensinar que ele disse que todas as coisas aconteceriam naquele período, naquela época. Você não pode ensinar. Você não pode ensinar que ele falou para
ensinar o evangelho de graça, isso é proibido você ensinar lá, tá? Se você quiser se dar bem, se você não quiser ter problemas, não fale que ele falou que era para ensinar de graça, ok? E não fala também para ninguém que ele andou aqui e não pediu dízimo nenhum para Deus. Bacana? Eu vou deixando aqui um forte abraço para você, um forte abraço, ok?